Veja só, o problema que Marx estava tentando mostrar é do ponto de vista do materialismo histórico. Em que sentido que eu estou dizendo que é materialismo histórico? É que, veja, você não explica o sucesso de Napoleão III pelo nome individual de Napoleão III. Você explica o sucesso de Napoleão III porque Napoleão III vem e ele se baseia em forças sociais. Quais são as forças sociais que Napoleão III se baseia? Um, um conjunto de recém-libertos pequenos camponeses, né? Porque foi em 1789 que acabou a servidão. Então você tem uma massa de pequenos camponeses amorfos, né? Dispersos, não organizados na sociedade, uma massa grande de camponeses amorfos. Você tem uma estrutura citadina com pessoas que passam pelo fato de que, como a gente está movendo-se para essa transição do campo para a cidade, tem um monte de gente que vive na rua, né? Pessoas que estão desempregadas, etc. e tal. Napoleão III junta a insatisfação de uns com a insatisfação dos outros, com o medo da manifestação popular de uma terceira camada, junta isso tudo e baseia-se, olha, eu não sou nem de esquerda nem de direita, é para frente que a gente vai, né? Que é o bonapartismo. Não é nem de esquerda nem de direita, é para frente. Tem um monte de gente frustrada com a mutação que está acontecendo na sociedade, da migração de um sistema feudal para um sistema capitalista, né, desde 89, na canetada a França acabou. Então, essas dores do parto, da gestação do sistema capitalista, deixou um monte de gente pobre no meio de campo insatisfeita, né? Os servos que deixaram de ser servos estão muitos deles com problema no campo, né, insatisfação, não representatividade, né, dentro da cidade tem uma população empobrecida, você se baseia nesse campo de pessoas do coletivo, se junta com o medo das revoltas internas e o sentimento de grandeza das épocas de Napoleão I. Pronto, encarnou nessa coisa, é um governo baseado num único homem, sustentado pelo exército, que vai derrubar o próprio parlamento, e vai derrubando um por um. Marx explica o seguinte, olha, enquanto a Revolução Francesa foi ascendente, né, você começa com a monarquia constitucional, para limitar o poder do rei, depois você chuta os conservadores, com apoio da Comuna de Paris, e a Comuna de Paris morre, se enforca a si mesma, porque Robespierre era uma porra do idealista, filho da puta, né? Ou seja, não tinha como fazer, porque não tinha base sobre a qual assentar a Revolução Popular, não estava montada a indústria ainda, né? Então, o Robespierre tenta mudar o mundo eticamente, né? Construir uma liberdade política sem ter base econômica para tanto, né? Então, a ideia de que grandes homens éticos com a cabeça política conseguem mudar o mundo, acabou com a cabeça dele numa bandeja, né? E a boca estourada. Então, ou seja, Robespierre foi para fazer o movimento, mas o movimento dele era garantia de liberdades políticas, todo homem vota e etc e tal, mas não tinha capacidade de executar um negócio desse, porque ele não tem base, né? Tudo um clube de intelectuais, né? É um clube de intelectuais, não tem base, acabou com a boca estourada. Mas o que na prática fez é que o Robespierre aplicou o terror necessário, né, a violência necessária para segurar a transformação e a modificação que, na base, no todo, é tirar na canetada o sistema servil. Foi isso que foi a grande mudança da Revolução Francesa. A grande mudança da Revolução Francesa é esses caras acreditavam que eles estavam reconstruindo a antiga Roma. Não, eles não estavam construindo a antiga Roma. Eles estavam com o desejo de construir a antiga Roma, uma Roma republicana, né? A ideia da República Romana está bem presente na Revolução Francesa, mas eles não tinham como fazer isso. No final das contas, o que eles fizeram na prática? Abrir alas para, na base da caneta, exterminar o sistema servil francês, né, no século XVIII. Então Marx vai dizer, olha só, e agora a gente está fazendo a virada, ou seja, naquela época, a revolta daquela época, ela tinha esse limite, acabar com as normas que estruturam e agrilhoam o desenvolvimento do capitalismo, que é o sistema servil, né? Então, você cortou a corda, agora o sistema vai se desenvolver e ele vai começar a formar uma classe trabalhadora industrial, né? Vai começar a formar uma classe trabalhadora. No século XIX era muito evidente isso, tá? O futuro era a industrialização.
O futuro era a industrialização. Todo mundo enxergava isso. Então, no formação da industrialização, ela vai dar a base para a formação social que está acontecendo já na Inglaterra, que é a organização dos trabalhadores, puxada em Marx, a vanguarda não é o partido de vanguarda, né? Em Marx, o que é a vanguarda é a classe que é a vanguarda. Ela é a vanguarda porque ela vai fazer a organização social e política que vai depois acabar com esse conflito de classes que tem dentro da sociedade. Mas quem vai puxar, por isso que é a ditadura do proletariado, né, vai ser o controle dos trabalhadores, né? O movimento político que já acontecia na Europa nesse período é o cartismo, né? Ele já conseguia colocar em 1842 na Inglaterra, a Inglaterra parou. Ela parou porque os trabalhadores falaram: ou vocês escutam a gente ou nada. E aí o Marx vai perceber, inclusive, né, que o desenvolvimento desse movimento ele pode ser freado de explosão exatamente porque de vez em quando o parlamento entrega, né? Vai a turma para a rua e aí o parlamento entrega. Aí a galera, então tá bom, então vou voltar para casa. Né? E o que ele está dizendo é que isso vai acontecer no mundo todo, né? Que é o próximo passo da história é esse. Pois bem, nesse livro especificamente, do 18 Brumário, é muito, muito escandalosamente evidente. O que ele está tentando marcar é exatamente isso. Olha só, desenvolvimento, o que deu errado em 48, né? Veja, esse livro é bom porque esse livro é fonte primária, tá? Esse livro é fonte primária, não é uma análise. Você não vai lá para ver a análise. Você analisa os textos de Marx porque ele escreveu no calor do momento. Tá? No calor do momento, 1 aninho, 2 aninhos depois que acabou esse negócio, ele já está, foi isso, foi assado, entendeu? Então ele participou, é importante lembrar disso, ele escreve o Manifesto do Partido Comunista em 48, e aí, quando é um Manifesto do Partido Comunista, é um conjunto de eu acho, né? Seria legal que... Aqui é interessante, por isso que eu digo, esse texto, se ele não é mais importante que o Capital, porque o Capital é um livro teórico, denso e etc., mas com certeza esse livro é mais importante do que o Manifesto do Partido Comunista. Porque esse livro, ele expressa, olha, depois que deu errado, por que deu errado? Né? Depois que 48 deu errado, o que deu errado? E aí vai estar setada toda a forma de análise de materialismo histórico. E quando a gente está falando de materialismo histórico, é exatamente isso. Olha, não são um conjunto de intelectuais que guiam o processo. Napoleão III só é Napoleão III porque ele encontrou uma base de apoio. O conflito é civil e não sabe? Vocês entendem? Napoleão III é a epítome de um conflito civil. O conflito acontece na sociedade civil. E aí a vitória é Napoleão III, ou seja, o Estado vem da sociedade civil, assim como a religião vem da sociedade civil. Assim, a sociedade civil é que é a base material verdadeira sobre a qual se erigem as estruturas. Tá? Entende como é o raciocínio? Se eu escrevo um livro, o livro vem do sujeito. É o sujeito que é a base do livro. Certo? Então, se você tem um cara que venceu a disputa política, um líder político, o líder político, ele só é o líder político como vitória, resultado de uma organização social que estava dando base para essa vitória. O que acontece, às vezes ele não vê o que está acontecendo, mas está acontecendo na sociedade civil. Essa é a leitura básica, né, que a gente chama de materialismo histórico. Você vai tentar entender por exemplo, mesmo um grande homem, né, a análise de por que o idiota do Napoleão III, sendo um idiota, conseguiu virar ditador e derrubar a república, você tem que entender os movimentos que estão na base da sociedade civil. Essa, por exemplo, então aqui você consegue enxergar qual é, digamos, a base metodológica da análise política de Marx. Então, toda vez que você vai fazer uma análise política, você fala, tá, mas quem está na base de apoio? Que é o que eu falo o tempo todo para vocês. Esses youtubers, que são os marxistas da vez, a base de apoio dele é a classe média. Em geral, não é que não tenha um pobre, não, mas em geral. Em geral é a classe média. Então você só pode enxergar isso como um movimento de classe média. Não, aí o gerente, né, o líder, o representante político, não, mas eu vim da pobreza. Não, parabéns, você veio da pobreza. Mas você veio da pobreza e está sendo elevado por uma classe média. Tem que entender isso, certo? Aí eu estou dizendo, a minha forma de analisar as personagens políticas, eu tenho inspiração em Marx.
Agora, Marx pode estar errado, eu posso estar errado, eu posso estar lendo errado Marx, mas Marx faz isso aqui. Ou seja, você não explica Napoleão III por Napoleão III. Você explica Napoleão III pelas formas sociais, as relações dos grupos que vão entrando em conflito, que representam majoritariamente ou minoritariamente essas formas sociais. E no que isso desemboca. No que isso desemboca? Aí Marx, enquanto a Revolução Francesa é ascendente, a Revolução de 48 ela é descendente. Ela começa com um grupo um grupo popular na rua, certo? Um grupo popular na rua, e ela vai descendendo, ela vai excluindo. Então, primeiro o que acontece? Os azuis e os brancos se reúnem e excluem os vermelhos, certo? Fazem força para a exclusão dos vermelhos. Depois, os azuis e os brancos vão sendo excluídos pelo próprio Napoleão. Então, veja, tem uma base popular e aí a coisa vai se dissolvendo. Porque há uma exclusão. Aí ele vai dizer qual foi o erro, se é para dizer que teve algum erro. O erro foi não ter uma organização independente da classe trabalhadora. Se tivesse uma organização independente da classe trabalhadora, quando veio para a revolta em junho, tinha dado certo. Mas como não tem, os azuis conseguiram juntar com os brancos e com Napoleão e financiaram uma reação militar. Os vermelhos não fizeram merda nenhuma para reagir, para impedir que os brancos, os azuis e Napoleão tomassem de conta. E depois Napoleão foi se livrando do resto. Ele se livra primeiro da influência dos vermelhos, os vermelhos se esvaziam, e depois o próprio parlamento como um todo se esvazia, não consegue reagir. Então, solução, diz Marx. Solução. O que poderia ser feito numa próxima etapa? O que poderia acontecer? Tem que ter uma organização independente da classe trabalhadora. Uma organização independente. E aí, quando os vermelhos estiverem indo para cima dos azuis e dos brancos, junto com os vermelhos. Se os vermelhos decidirem não apoiar a população, aí a classe trabalhadora tem que ter uma organização independente. É basicamente isso que diz o livro inteiro, tá? Para explicar por que Napoleão, em 51, né? Porque Napoleão, em 51, conseguiu levar a França para atrás da... Isso aí, se o parlamento pipocar, o partido se fortalece. Exatamente, essa é a estratégia. Se o parlamento, se os caras de esquerda no parlamento pipocarem, aí o partido que está representando, independentemente a classe trabalhadora do parlamento, ele vai se fortalecer imediatamente. Ele vai ganhar representação, né? Ele vai ser a encarnação da população que está vindo com raiva, porque a população está com raiva. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. O partido, e o partido será a classe trabalhadora, né? Porque no momento em que você tem um grupo de intelectuais, por exemplo, que está pregando os interesses dessa classe trabalhadora revoltosa, porque ela está revoltosa, não foi o partido que inventou a revolta, né? Então a população está revoltosa, você representa os interesses, o que vai acontecer com a população? Ela entra no partido, pronto. Está formado o partido da classe trabalhadora de verdade. Mas para isso você tem que ter independência em relação ao parlamento. Né? Quem diz isso é o Pedro? Não, é o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que é um texto de Marx. Tem que ter independência. Agora, isso para ser organização comunista, né? A organização comunista é que tem que ter independência, ou a organização marxista, seja o que for. Veja, isso está certo, gente? Não sei se está certo. Mas é o que ele dizia.